Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Neste trimestre estamos estudando sobre o Evangelho de João e hoje nós chegamos no capítulo 4. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens. Hoje o tema é muito interessante, pois nós vamos falar sobre um episódio muito conhecido que foi a conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Importante juntos orarmos ao Senhor para que Ele nos oriente nesse estudo. Eu convido você para fazer isso agora. Bondoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então ler o nosso texto. Nós, na realidade, temos esse texto do capítulo 4, que vai do verso 1 a verso 26 e mais um pouco, mas nós vamos ler apenas alguns trechos para nós termos a base para o nosso estudo de hoje. O primeiro trecho, então, é no capítulo 4, ele vai do verso 5 ao 19. Depois leremos 25 e 26, leremos 28 a 30 e leremos 39 a 41. Vamos lá, então. João, Evangelho de João, capítulo 4, primeiro trecho, do verso 5 ao verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco d'água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la." Jesus respondeu: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse agora que você tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta." Agora o trecho de 25 a 26. Lemos o seguinte: A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você." Naquele momento, chegaram os discípulos e segue a conversa. Pulamos para o verso 28 a 30. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Pulando agora para o final dessa leitura, verso 39 a 41. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: "Ele me disse tudo o que eu já fiz." Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. No estudo anterior, lá no capítulo 3, aprendemos sobre Nicodemos, um proeminente fariseu e mestre nas escrituras hebraicas. Ele tomara a iniciativa de procurar Jesus discretamente à noite
para uma conversa bem interessante. No estudo de hoje, vemos Jesus se deslocando de Jerusalém, onde havia se encontrado com Nicodemos, rumo à Galileia. A rota mais direta e popular passava por Samaria. Foi o caminho que Jesus tomou. Essa viagem levava normalmente 3 dias. Jesus e seus discípulos param em Samaria. Nesse mapa que você está vendo, na parte de baixo, em verde claro, nós temos a região da Judéia e lá em cima a Galileia. No topo da parte verde clara, nós temos a região de Samaria, que ficava no meio do caminho. E na seta vermelha, bem no meio do mapa, você pode ver a pequena cidade de Sicar, onde Jesus vai parar. Então, Jesus e seus discípulos param nessa cidade de Sicar, num local, num poço chamado Poço de Jacó. Nessa região de Samaria, ficava nas cercanias da cidade de Sicar, esse poço especificamente, que por sua vez ficava perto de uma cidade maior chamada Siquém. E Jesus, então, nesse local, vai ter uma conversa muito interessante, mas com uma pessoa que era completamente diferente de Nicodemos. Há várias conexões entre o relato do estudo de hoje com o relato anterior, do capítulo 3. As conexões que nós vamos encontrar são tanto referente à intenção do evangelista em nos indicar continuidade desse seu relato, como também nos indicar certos contrastes. Uma das conexões referentes à continuidade do relato é a menção que ele faz à água como símbolo de salvação. Outra, nessa mesma linha, é a narrativa de que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento havia profetizado sobre o Messias. Há conexões que mostram contrastes significativos e até mesmo bem interessantes. Por exemplo, uma das nossas personagens de hoje é uma mulher samaritana comum de nome desconhecido, que possuía conduta discutível por ter tido múltiplos casamentos. Em contraste com Nicodemos do estudo anterior, que era um homem renomado, líder entre os judeus. Ele era mestre nas escrituras hebraicas, era fariseu e considerado uma pessoa moralmente correta. No estudo que fizemos, vimos que Nicodemos procura Jesus à noite, mas no presente caso é Jesus quem procura a mulher samaritana, e isso se dá ao meio-dia. Jesus disse a Nicodemos que ele deveria nascer de novo para entrar no reino de Deus, mas à mulher, o mestre lhe oferece um presente, a água da vida, ou a água viva. A mulher estava preocupada com a adoração, algo que é resultado da salvação, enquanto Nicodemos estava preocupado com o novo nascimento, caso ele pretendesse entrar no reino de Deus. Aliás, ele queria entrar no reino de Deus e Jesus colocou esse assunto do novo nascimento e ele começa a discutir com Jesus sobre esse novo nascimento que Jesus disse que era necessário para a salvação. Ou seja, ele estava discutindo a condição da salvação e a mulher já estava um pouco mais à frente. Outro contraste ocorre entre o judaísmo ortodoxo e uma mulher simples e mal vista. Nicodemos era um eminente representante desse judaísmo. Agora, João registra uma conversa de Jesus com alguém de uma classe totalmente desprezada por eles. Do ponto de vista desse judaísmo, a mulher samaritana era mal vista. E isso se dava pelo menos por 3 motivos. Ela era samaritana, ela era mulher e ela havia tido vários maridos. No próximo quadro, vemos qual era o problema exatamente que existia entre os judeus e os samaritanos. Sabe-se que naqueles tempos os samaritanos e os judeus não se davam bem. Lemos isso no texto que acabamos de percorrer. Mesmo assim, a maioria dos que viajavam entre a Judéia e a Galiléia optavam por viajar através da Samaria em vez de contorná-la indo pelo lado leste do Jordão. Na época de Jesus, Samaria fazia parte da província romana da Judéia. O nome Samaria descrevia tanto a cidade
quanto à região onde ela se localizava. Hoje, essa região faz parte da Cisjordânia. As diferenças entre judeus e samaritanos começaram após os assírios terem conquistado Samaria no ano de 722 a.C. Na época, Samaria era a capital do reino de Israel, o reino do norte. Como parte da política de conquista, os assírios deportaram grande parte dos habitantes daquela região para outras terras e trouxeram povos conquistados de outros lugares para ocupar Samaria. Esses povos acabaram se misturando com os judeus que haviam ficado na região, e muitos continuaram adorando seus antigos deuses pagãos. Os judeus que retornaram a Jerusalém após o fim do exílio babilônico, em 538 a.C., consideravam os moradores de Samaria como mestiços meio-judeus, além de serem adoradores de outros deuses. João explicou para os seus leitores, que não estavam familiarizados com os preconceitos judaicos com os samaritanos, que eles não usavam, os judeus, os mesmos utensílios que os samaritanos usavam. Alegavam eles não querer contato com os samaritanos, pois precisavam se manter cerimonialmente limpos. Havia ainda problemas surgidos da época do retorno do exílio. Nesse retorno, os judeus tentaram reconstruir o Templo de Jerusalém e os samaritanos da época que moravam na região se opuseram a essa reconstrução. Isso aparece lá no livro de Neemias, no capítulo 4. Por outro lado, eles haviam construído, os samaritanos, um templo no Monte Gerizim, dedicado a um deus pagão por volta de 400 a.C. Esse templo acabou sendo destruído depois por volta de 128 também a.C. Os samaritanos mantinham-se apegados a conceitos pagãos vindos de seus antepassados gentios. Isso tudo resultava em hostilidades contínuas entre judeus e samaritanos. Nos tempos de Jesus, os samaritanos criam em Javé e esperavam o Messias. Eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros da lei, o Pentateuco, mas rejeitavam o resto das escrituras do Antigo Testamento. Em João, no capítulo 4, verso 26, que nós lemos, Jesus se revela de maneira clara à samaritana quanto a ele ser o Messias. Mas por que ele não se revelava assim aos judeus em geral? Ele se revelou de forma direta à mulher porque ela estava preparada para acolhê-lo como Messias em seu significado espiritual profético, e não como um rei guerreiro que viria libertá-lo dos romanos, como acreditavam, como criam os judeus. Ou seja, Jesus não se revelara aos judeus de forma direta e clara como sendo o Messias, por causa da insistência deles em atribuir ao Messias quase que exclusivamente o papel de um libertador militar e político. Se Jesus tivesse vindo como libertador político, certamente teria deflagrado uma revolução contra o Império Romano que dominava a Palestina. No caso da samaritana, Jesus não hesitou em se identificar como Messias, porque a expectativa dela sobre isso era diferente da expectativa judaica. O escritor João enfatizou a declaração clara de Jesus, no verso 26, para que seus leitores ouvissem do próprio Mestre que ele, Jesus, era o Messias. Esse foi um testemunho explícito de Jesus sobre si mesmo, em todo o Evangelho de João. É o único lugar que Jesus diz claramente, declara claramente ser ele o Messias. No próximo quadro, nós vemos o diálogo de Jesus com a mulher. João nos relata que Jesus estava cansado e era quase meio-dia. O evangelista, em seu relato, nos ajuda a entender quem era Jesus. Em todo o Evangelho, João ele tem esse propósito. No capítulo 1, por exemplo, ele nos informa da divindade do Mestre. E nesse capítulo 4, ele fala da humanidade dele. Uma evidência desta humanidade é que João nos relata que Jesus estava cansado. Ele nos mostra que Jesus é o Verbo, o Deus Criador, aqui manifestado em forma humana na pessoa de Jesus. Jesus e seus discípulos chegam à cidade samaritana de Sicar. Eles param junto ao chamado Poço de Jacó. O lugar fazia parte da terra que Jacó havia comprado.
Esse poço possivelmente havia sido cavado ou descoberto por Jacó, mas muitos anos antes, cerca de mais de 1.600 anos antes. Era um poço de cerca de 100 metros de profundidade, alimentado por uma nascente. É possível que houvesse também uma cisterna. Havia outras fontes de água na região, mas esse poço possivelmente era tido como o de melhor qualidade. O Poço de Jacó existe até hoje e pode ser visitado. Está situado num sítio arqueológico chamado Tel Balata, local da antiga cidade de Siquém, perto de Sicar. Atualmente ele faz parte de um complexo de um monumento, um mosteiro, melhor dizendo, um mosteiro ortodoxo oriental na cidade de Nablus, na Cisjordânia. Foi à beira desse poço que Jesus se sentou para descansar. Os discípulos vão à cidade comprar comida, enquanto Jesus fica descansando na beira do poço. Surge então uma mulher samaritana em busca de água, e Jesus estabelece um diálogo com ela, começando por lhe pedir água para beber. Por que João nos informa que eles pararam no chamado Poço de Jacó? Por que essa ênfase de João em citar esse poço que séculos antes havia pertencido a Jacó? O motivo é que os judeus costumavam dizer serem descendentes de Abraão, enquanto os samaritanos preferiam dizer serem descendentes de Jacó. Ao citar o nome do poço, João prepara o cenário para que a mulher pergunte se Jesus era maior do que Jacó. De alguma forma, mais adiante, Jesus vai responder que sim, ele era maior do que Jacó, porque ele, Jesus, era o Messias. Não era comum naqueles tempos uma mulher vir tirar água sozinha no poço, ainda mais no calor do dia. Talvez o estilo de vida da mulher a tenha levado a se isolar, o que a motiva, por exemplo, a ir pegar água sozinha naquele lugar mais afastado. Jesus pede água à mulher ou porque ele estava mesmo com sede e ela já estivesse tirando água do poço, ou porque ele pretendia iniciar uma conversa com ela, ou ambas as coisas. Um dos pontos interessantes desse relato é que todos os discípulos haviam ido comprar comida, tendo deixado Jesus sozinho. O esperado não seria que apenas um ou dois fossem fazer esse trabalho de ir até a cidade? Observe que o fato de Jesus ter decidido passar por Samaria e o fato dos discípulos o terem deixado só na beira do poço foi exatamente o que ensejou a conversa de Jesus com a mulher samaritana e a consequente salvação de muitos samaritanos na cidade de Sicar. Isso nos lembra que Deus, repetidas vezes, age de forma providencial para que o cumprimento de sua vontade possa abençoar pessoas. É o que aconteceu aqui. No próximo quadro, nós vemos que Jesus não se deixava levar por preconceitos. Na época, havia pelo menos 3 motivos para Jesus não se dirigir àquela mulher. Esses motivos, na realidade, eram preconceitos, e veremos a seguir quais eram eles. O primeiro motivo para Jesus não falar com aquela mulher era que a mulher à beira do poço era uma samaritana. A prática mais ortodoxa da época proibia a conversa pública entre judeus e samaritanos. Normalmente, um rabino preferia passar sede do que pedir água a um samaritano, para não ter que violar esse costume. Por isso, a mulher fica chocada quando Jesus lhe pede água para beber. De início, a samaritana via Jesus simplesmente como um judeu, daí o seu espanto. Mais tarde, lá no capítulo 8, verso 48, ironicamente, alguns judeus o insultariam Jesus, chamando-o de samaritano. Segundo motivo, a mulher era mal vista por conta dos seus múltiplos casamentos. Os fariseus tinham um sistema muito simples para se considerarem santos. Eles simplesmente mantinham distância física dos pecadores. Eles achavam que o pecado era contagioso e que alguém poderia pegar aquele contágio, caso se aproximasse de alguém que tivesse pecados. O fato da mulher ter tido vários maridos e estar vivendo com alguém com quem não era casada a fazia mal vista pelos judeus em geral.
Mas note que somente ela, a mulher, era mal vista. Os homens de seus relacionamentos não eram mal vistos. Naquela época, os maridos se divorciavam de suas esposas, mas as esposas não podiam tomar a iniciativa do divórcio. Aquela mulher já tivera 5 maridos e vivia com um homem que não era seu marido. É pouco provável que tivesse sido viúva 5 vezes. Se ela tivesse se divorciado 5 vezes, 5 homens haviam se divorciado dela. Essa mulher havia sido desprezada pelo menos por 5 vezes. Em teoria, não havia limite para o número de casamentos que poderiam ser contraídos após divórcios válidos. Mas note que para a mulher, ela não deveria casar-se mais do que 3 vezes. Era o costume da época. Todo esse histórico da vida pessoal daquela mulher a leva a ser mal vista dentro da cultura judaica, especialmente sob a ótica do judeu mais ortodoxo. A terceira coisa que segregava a samaritana na perspectiva dos judeus e que teoricamente impediria Jesus de falar com ela era que ela era uma mulher. João não nos diz que os discípulos ficaram chocados por ter encontrado Jesus conversando com uma samaritana, ou por conta dela ter se divorciado 5 vezes, pois eles nem sequer sabiam isso. Eles ficaram surpresos, ficaram chocados por ver Jesus conversando com uma mulher. Pode ter havido uma questão racial aqui, mas certamente havia muito mais um preconceito de gênero. Os judeus estavam inclinados a ter uma visão muito injusta e muito desigual das mulheres. Os rabinos da época, por exemplo, diziam que um homem não deveria falar com uma mulher na rua, nem mesmo se fosse a sua esposa, e muito menos com uma outra mulher por causa do que os outros poderiam dizer. Talvez isso explique porque os discípulos, ao voltarem da cidade, não conseguiram entender porque Jesus estava conversando com uma mulher. Note que Jesus desconsiderou esses 3 motivos ou esses 3 preconceitos. Ele faz isso ao decidir estabelecer conversa com a samaritana. Mais à frente, o texto nos informa que essa atitude de Jesus em não se deixar levar por esses preconceitos vai resultar em um impacto positivo para a população de Sicar. No próximo quadro, uma pergunta: como Jesus estabelece o diálogo com a samaritana? Quando comparamos o encontro de Jesus com Nicodemos, relatado no capítulo 3, comparamos aquele relato com esse do encontro da samaritana, identificamos algumas diferenças. Quanto mais Jesus falava com Nicodemos sobre si mesmo e seus ensinamentos, parece que Nicodemos ficava mais inquieto. Suas perguntas e comentários se tornavam cada vez mais curtos até que ele, Nicodemos, simplesmente desaparece do texto. Porém, a conversa com a samaritana é bem diferente. Cada argumentação de Jesus faz com que ela se aproximasse da fé no Messias. A conversa passa da água literal para a água espiritual da salvação. Aqui, a compreensão da samaritana sobre Jesus vai crescendo ao longo da conversa. Enquanto Nicodemos talvez tenha chegado à fé com certa relutância, a mulher parece compreender muito mais rapidamente as questões e passa a confiar em Jesus como Messias. Não há notícia de que Nicodemos, um líder influente entre os judeus, tenha levado alguém a crer no Messias Jesus. Mas a mulher do poço levou toda a cidade para ouvir o Mestre. Quando examinamos com atenção o encontro e a conversa de Jesus com a samaritana à beira do poço, vemos uma sequência de 3 movimentos iniciais que nos chama a atenção. Essa sequência é extremamente interessante, porque ela continua acontecendo até hoje em inúmeros casos, quando as pessoas se aproximam de Jesus. Vamos lá identificar esses 3 movimentos? O primeiro movimento é que Jesus chama a atenção da mulher pedindo água. Ele tinha 2 obstáculos para conseguir se aproximar dela, caso pretendesse falar sobre alguma coisa de salvação. Por que tinha dificuldade? Ele era judeu e ela era samaritana. Ele era homem e ela era mulher.
Nessas condições, parece que de início não haveria nada que permitisse iniciar um diálogo. Porém, com simplicidade e desarmado de qualquer preconceito, Jesus consegue chamar a atenção da mulher apenas lhe pedindo um copo d'água. Ela tem algo que ele precisava, pois ele realmente deveria estar com sede. O pedido de um copo d'água deixa a mulher perplexa, deixa ela surpresa, pois os judeus não bebiam nada, como nós já vimos, usando utensílios dos samaritanos. A disposição de Jesus em deixar de lado as barreiras culturais ou os preconceitos chama a atenção da mulher. Ela não podia deixar de perguntar por que Jesus estava lhe pedindo água. Segundo movimento, a atitude positiva de Jesus aguça o interesse dela. A resposta de Jesus está longe do que a mulher esperava ouvir, pois ao invés de lhe responder, ele lhe oferece algo, uma outra água superior à água do poço, o que chama a atenção dela. Interessante que de início ela reage como Nicodemos. Ela começa a ouvir Jesus, mas de forma literal. Ela acha que o mestre estava lhe dando água de um outro poço melhor do que aquele poço de Jacó. Por água viva, ela talvez entendesse que Jesus estava falando da água de alguma nascente nova que somente ele conhecia. Jesus seria maior do que Jacó, que havia cavado aquele poço? Jesus não responde a pergunta sobre ser maior ou não do que Jacó, mas ele compara a água viva que ele oferece, mostrando que quem bebesse dessa água nunca mais teria sede, pois ela produz vida eterna. No próximo quadro, nós vemos o terceiro movimento. A samaritana se interessa pela água que Jesus lhe oferece. A mulher diz a Jesus que quer beber daquela água viva. Ela espera não ter mais sede e espera até mesmo não ter que voltar no poço para pegar mais água. Até esse ponto, ela não havia entendido muito bem que água era essa que Jesus estava lhe oferecendo. E também não havia entendido como ela poderia obter essa água. Mas observa que ela, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo tudo, ela se mostra pronta para receber aquela água. Jesus começou falando da água física, mas usa água como símbolo da salvação. Ele vai mostrar à samaritana a necessidade dela beber água viva para resolver seus próprios pecados. O mestre, então, instrui a mulher a ir buscar o seu marido e trazê-lo até o poço. Na cultura da época, se Jesus iria dar um presente àquela mulher, seu marido deveria estar junto. Isso era necessário para evitar qualquer mal-entendido sobre o motivo do presente, especialmente em vista das tensões entre samaritanos e judeus. Naquele ambiente, dar um presente a alguém implicava que o destinatário daria algo de volta ao doador. A mulher se interessou pelo presente de Jesus, mas talvez não quisesse expor a sua vida pessoal a um desconhecido para poder receber o presente. Por isso, ela declara não ter marido para poder receber o presente. Jesus faz então, no verso 17 a 18, uma revelação impactante para a samaritana. Ele diz: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. Será que Jesus estava revelando isso à mulher para julgá-la e censurá-la? É provável que Jesus estivesse usando essa revelação sobre a vida pessoal da samaritana não exatamente para censurá-la, mas para levá-la a perceber quem ele era. O interesse dela pelo caminho de salvação que Jesus lhe propõe não apenas a leva a aceitá-lo como Salvador, mas faz com que ela volte à cidade para chamar o povo para ouvir Jesus. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Há um grande contraste entre a reação de Nicodemos e a reação da samaritana. Quando Jesus falou com Nicodemos, líder proeminente, ele reconheceu que havia algo especial em Jesus e que Deus estava com ele, com Jesus. Mas Nicodemos resiste a tudo que Jesus lhe diz. Não há evidências de que Nicodemos tenha chegado à fé durante esse primeiro encontro com o Messias.
Que se saiba, Nicodemos não levou pessoas a crerem em Jesus. Por outro lado, a mulher do poço se mostra muito mais perspicaz e receptiva ao que Jesus lhe fala. A partir do que ouve de Jesus, ela simplesmente exercita sua fé como resposta a essa primeira conversa com o mestre. Ela toma a iniciativa em levar o povo da cidade de Sicar para que pudesse ver e ouvir Jesus. Você consegue ver o contraste entre Nicodemos e a mulher samaritana que o evangelista João está tentando nos mostrar nesse relato? Os samaritanos se interessam em ouvir Jesus pessoalmente. A mulher chama o povo de Sicar para ouvir o que Jesus tinha a dizer sobre salvação. Eles se interessam por isso a partir do que a mulher lhes anuncia. Eles dão crédito à palavra dela, mas buscam se aprofundar no assunto, indo ver Jesus pessoalmente, indo se encontrar com ele pessoalmente. Os samaritanos da cidade atendem ao convite da mulher e vão até o local do poço onde Jesus estava. Eles pedem que Jesus fique com eles e Jesus os atende. Jesus fica 2 dias com eles. O verso 41 diz que muitos samaritanos creram em Jesus. Aqueles que creram disseram à mulher lá no verso 42: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Em resposta ao convite dela para ouvir Jesus, eles o aceitam como Salvador. Não há registro que tenha ocorrido sinais e milagres para convencê-los. Eles simplesmente creram em Jesus. Esses samaritanos mostraram uma fé muito mais desenvolvida do que aquele tipo de fé que só se manifesta quando há um sinal, quando há um milagre. A fé que eles demonstraram foi a fé na palavra de Jesus, o Cristo. O resultado foi que eles passaram a confiar no Mestre. E por causa disso, podemos afirmar que eles alcançaram a vida prometida, a vida eterna prometida pelo Mestre Jesus, porque creram nele como Salvador. Se você fosse um morador de Sicar, como teria reagido ao convite da samaritana de ir ver Jesus? E como teria reagido ao que Jesus ofereceu? Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Lembre de falar dele para os seus amigos, se você gostou do estudo. No próximo quadro, nós temos o panorama de toda essa série sobre o Evangelho de João. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!